Amém, amados irmãos, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião de oração. Hoje, domingo, 20 de julho de 2025. Uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje, domingo, dia do Senhor. Graças a Deus por isso. Aqui, Uberlândia, pelo menos aqui, mais ou menos próximo a mim, cerca de 13 graus. Eu acho que menos um pouco, hein? Manhã geladinha aqui no Cerrado. Já são 7 horas, o pessoal está chegando, mas nós vamos começar aqui o nosso tempo de oração. Vamos orar? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo. Bendito és tu, Senhor, pelo teu amor e as misericórdias do Senhor que se renovaram sobre nós nessa manhã de domingo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse bom privilégio que nós temos de estarmos aqui no lugar de oração, de poder falar com o Senhor, Pai, de poder cultivar esse relacionamento contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, Pai. Obrigado pela forma, pela expressão de cuidado, de zelo, que esse amor que o Senhor tem por nós tem se manifestado, Pai. Como diz o salmista, Pai, se nós pararmos para contar as bênçãos, contar os benefícios, Pai, nos faltaria naturalmente tempo suficiente para contar tantos e tantos e tantos benefícios, tantas expressões do Senhor, tantas manifestações de amor, de cuidado e de zelo para com as nossas vidas, Deus. Por isso, nessa manhã, junto com os meus irmãos, eu quero começar esse tempo de oração agradecendo ao Senhor, agradecendo, Pai, por tudo, tudo que o Senhor tem nos dado. Toda a expressão, Deus, de alimento, de cuidado financeiro, toda a expressão de bens, de objetos, de roupa, Senhor, e aprofundando mais todas os relacionamentos, Senhor, os afetos, a possibilidade de termos uns aos outros, que bênção. Mas acima de tudo, Senhor, obrigado porque nós temos o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. Obrigado porque eu quis o Senhor nos escolher para fazermos parte da tua família, Senhor. Louvado seja o teu santo nome por isso. Obrigado, porque não estamos andando a esmo. Nós não estamos no escuro como que tateando. Nós estamos no caminho. Obrigado, Senhor, porque a luz, como a tua palavra mesmo se descreve, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Senhor, que bênção, que segurança, que privilégio, Senhor. Que maravilha é saber que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos no caminho, nossa lâmpada, a permanecermos fiéis, constantes, a olharmos para trás, a colocarmos a mão no arado, Senhor. Ajuda-nos no dia mau, quando andarmos pelo vale da sombra da morte. Ajuda-nos, Senhor, porque queremos seguir fiéis, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Pai. É só isso que nos interessa. Então, junto com os meus irmãos, eu te peço, Senhor. Também reconhecemos nessa manhã que não sabemos orar como convém, reconhecemos a nossa real necessidade de que o Senhor venha e nos ensine, Pai, ensine a orar como convém. Pela fé, eu te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer e falar nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos começar essa manhã orando especificamente. Estou me lembrando aqui, né, do domingo passado, quando o assunto de João 10:10 foi o princípio da nossa pregação, né? Que diz o seguinte, um versículo muito bom para a gente decorar, tá? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus dizendo, para que vocês tenham vida
uma vida abundante. É fato, irmãos, é fato que todos nós estamos no meio, no epicentro de uma batalha espiritual. Todos nós precisamos estar sensíveis a essa realidade, porque senão nós vamos cair no engano, né? De que a nossa luta é contra a carne ou sangue, e isso é um engano, né? Nós vamos privilegiar demais a realidade, nos orientar por ela, é um engano, e etc, etc, etc. Então, meu amado Sirley, aproveitar que você já está aqui, né, bem conectado, com a câmera aberta, Sirley, vamos orar, começar com esse princípio, para que o Senhor nos aguce essa sensibilidade espiritual, né? Antes do Sirley orar, irmãos, preste atenção, né? Não é possível discernir batalha espiritual sem os dois grandes princípios de disciplina espiritual, que é oração e leitura da palavra. Tá? É na leitura da palavra que nós vamos discernir que contexto de batalha é esse. Caso contrário, nós vamos ficar, né, tateando, andando, né, no escuro, no meio da batalha. Você imagina, no meio de um fogo cruzado, você andando no escuro, não enxergando o que está acontecendo. Você é alvo fácil. Eu sou alvo fácil. Não tenho dúvida disso. Então, Sirley, baseado nesse princípio, vamos orar com você sobre isso. Vamos lá. Obrigado, Senhor Deus. O Senhor nos dá o rumo. O Senhor é a nossa luz. O Senhor nos dá o caminho que devemos seguir. A tua palavra, papai, é isso que nos dá esse lugar dos passos, ó Deus. E como disse o pastor lá ontem, papai, a oração é relacionamento com Deus. E nós nos relacionamos com o Senhor, papai, dessa forma vertical, através da oração, papai. Nós temos a tua palavra, papai, a nos advertir como Judas escreveu a respeito de enganadores, a respeito de pastores falsos, papai, que cuidam dos seus próprios interesses, mas não das suas ovelhas, ó Deus. Ele nos advertiu, está aí na tua palavra, Deus. Basta a gente cotidianamente, papai, estarmos buscando esse conhecimento, papai, buscando nos aproximar da sua vontade, conhecendo a tua vontade através da oração e através da tua palavra, papai. Que ela seja, sim, e é para muitos, graças a Deus, papai, aquilo que de manhã, nas primícias do dia, nos alimenta antes do nosso café físico. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos chamado a estarmos aqui de manhã, todo dia, para conversarmos com o Senhor, para ouvirmos a tua palavra, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem colocado no coração dos nossos pastores aí, Davi, papai, para nos dar o alimento necessário para o dia. E mesmo, papai, que durante o dia, nos nossos afazeres, nós até não nos lembremos, ó Deus, assim, de uma forma bem intencional, mas é que Ele está ali no nosso coração, no nosso espírito, nos alimentando, nos dando a direção, papai. Que tenhamos esse prazer, essa sede, essa fome de conhecê-lo mais, papai, de fazer conhecido, como dizem os jocumeiros, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a não desprezar a tua palavra e ao meditar nela, ao lê-la, papai, nós possamos ter essa necessidade, essa fome, papai, de obedecer, de praticar aquilo que nós lemos e que aprendemos e que meditamos e que ouvimos, ó Deus. Que seja a tua palavra, papai, a estrutura, a base de toda a nossa vida, do nosso falar, do nosso olhar, do nosso ouvir, naquilo que nós tocamos, seja sempre para o Senhor e com o Senhor, como diz o bom papai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade tão graciosa, por essa bênção maravilhosa de começarmos de manhã orando, ouvindo, lendo a tua palavra, papai, que é tão preciosa para a nossa vida. É o rumo, é o nosso escopo, papai, nosso objetivo, que realmente nos alimenta completamente e nos traz essa doce esperança que é a salvação em Cristo Jesus, papai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Sirley. Obrigado. Amém. Amém.
Vamos seguir, irmãos, e as orações vão seguir esse mesmo eixo, tá? Nós vamos falar de batalha espiritual aqui, ou pelo menos, né, de forma bem pontual pelo tempo. Vamos pensar um pouco sobre isso. Se a gente começa a ler a Bíblia, ia perceber, ia ter um pouco mais de sensibilidade, né? Naturalmente, nós vamos discernindo alguns alvos dessa batalha espiritual maior, né? Que acaba sendo frequente e constante. É como, irmãos, se o diabo, usando uma alegoria aqui, tá? Ali com todas as suas armas, apesar que isso não é nem alegórico, né? A Bíblia vai falar sobre isso dessa forma, mas eu digo, é como se ele pudesse eleger alguns alvos na qual ele se torna muito, muito, muito especialista, né? E já falei no domingo passado do C.S. Lewis, um livro que tá até ali do lado, do Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, e o C.S. Lewis desenvolve, aí sim, um formato de uma alegoria de uma carta para outra, de um diabo para outro, né? Como, como encontrar fragilidades na natureza humana. E essas fragilidades, elas vão sendo eleitas, digamos assim, e isso torna o diabo cada vez mais especialista. E uma delas, irmãos, preste atenção nisso aqui, você não tenha dúvida, né? Você não precisa nem assim titubear, né? São as famílias. E dentro das famílias, você tem alguns alvos específicos. E um deles tem sido os casamentos, o matrimônio, a aliança, né? A constância de uma relação, enfim, tudo aquilo que envolve as diferenças de personalidade, etc, etc. A gente poderia ficar aqui elegendo e caracterizando muito isso, né? Então, olá, Hércio, meu irmão, vou pedir você, né? Você que é um marido zeloso, isso é notório, tá? Para quem convive. Você que tem dois filhos casados, né? E mesmo com as limitações de todos nós, assim como você tem a sua, né? Naturalmente, você tem permanecido fiel nesse lugar. Então, Laércio, como homem, como marido, como pai de dois filhos que hoje são casados, né? Vamos orar pelos casamentos especificamente. E aí, Laércio, eu vou te pedir um negócio, né? Você vai orar por um milagre. Estou acompanhando alguns casos e não tem outra espécie. Se não tiver um milagre, e milagre não é produzido por gente, por homens, né? Mas pela própria pessoa de Deus, se não tiver um milagre, não tem um desfecho, né, positivo. Tem um desfecho negativo. E por negativo aqui não estamos entendendo divórcio, né? Então, Laércio, vamos orar nesse sentido com você, por favor. Ô Senhor Jesus, mais uma vez também te agradeço, Senhor, pela bondade e misericórdia do Senhor. Sim, ó Pai, com o pastor Saulinho cita, nos casamentos, ó Pai, que precisam, Pai, ser renovados cada manhã. Há um compromisso, uma aliança, Pai, que cada casal rendeu os seus corações a Ti pela vida do outro. Essa semana a gente pôde ver aí mais um ano de aniversário de casamento do Cirlei mais a Clarice. E o casal também de muito exemplo para nós, ó Pai. Não só uma vida física, mas uma vida espiritual com o Senhor. E eu sou muito grato ao Senhor, ó Deus, por hoje ser um homem diferente, um pai diferente, um homem que tem seus defeitos, tem suas falhas, mas eu acredito, graças ao Senhor, graças à tua palavra, graças ao teu Espírito Santo, que a única forma de eu sustentar minha casa é dependendo do Senhor, Jesus, é ouvindo e estando debaixo da tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, como a tua misericórdia nos renovou nessa manhã, a pedido do pastor Saulen, que sabe quem são esses casais e tantos outros casais nessa cidade, né, no nosso meio, nas igrejas, Pai. Talvez não.
Claro que vai existir sim, ó Pai, até pastores com as suas esposas, ó Pai, com situações muito difíceis de relacionamento, do próprio casamento. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua misericórdia, ó Deus, os alcance com esse milagre, sim, Pai. Porque o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é o Deus que pode todas essas coisas, Pai. Mas eu sei, ó Pai, que não depende, ó Deus, do só o milagre em si do Senhor, mas porque o Senhor quer de nós fé. Então, Pai, coloque fé nesses casamentos abalados nessa manhã, Pai, que estão sem estrutura nenhuma, que se perderam no caminho, ou alguma coisa, Pai, qualquer outra coisa aconteceu. Eu peço a Ti, ó Pai, junto com meus irmãos, a Tua misericórdia sobre esses casais e que busquem, Pai, que tentem um pouco mais, busque um pouco mais e ouça mais e viva mais o Senhor, Pai, porque está muito próximo de jogar tudo fora até aquilo que o Senhor já nos deu. É nada, Pai, comparado à eternidade do que o Senhor tem preparado para cada um deles. Que essa frase chegue a eles, Pai, para que eles insistam até os últimos dias das suas vidas aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Laércio. É isso mesmo. Boa oração para nós aqui. É isso mesmo. Batalha espiritual, irmãos. Nós estamos falando disso. Tá? Nós estamos orando isso. Levantamos cedo hoje para orar sobre batalha espiritual, para nos lembrarmos de que o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem tragar. Para nos lembrar, irmãos, que existe muita coisa além do mundo físico. Existe muita coisa além da realidade, né? Existe muita expressão para além do que a gente sente, né? São questões importantíssimas para quando nós, estando na batalha, vamos desenvolvendo um discernimento sobre isso. E aí, eu vi que o Daniel Paracatu Oração está por aí. Não sei se você pode, tá, Daniel? Se você puder, finaliza aí para mim, por favor, porque eu lembrei de você aqui agora, no que eu quero orar, né? Daí, Claro, meu irmão, tô sim. coisa boa, Dani. Pode ficar tranquilo aí, eu vou explicar aqui. Porque você é um cara que entende o que eu vou falar aqui agora de forma profunda, né? Irmãos, como nação, nós estamos vivendo um momento que nós nunca vivemos antes. Muito complexo, muito complexo, né? Para quem lê um pouco e tem acompanhado o noticiário, né? E com certeza tem o espírito bem aguçado no Senhor, eu imagino que esteja atento e minimamente assim inquieto com os últimos acontecimentos. Não com medo, irmãos, nós não precisamos ter medo de nada, não, né? Mas nós precisamos discernir todas as coisas. E a batalha espiritual, naquilo que envolve Brasil, política, nação, mais que você não goste, irmãos, mas nós precisamos orar sobre isso. E aí, Daniel, por favor, usado por Deus aí nessa oração, vamos orar pelo Brasil, para que o Senhor tenha misericórdia, mas para que Deus tenha misericórdia mesmo, a partir das famílias, né? A partir de pessoas até mais pobres, que vão ser os primeiros a serem prejudicados de forma direta ali, ou incisiva, com as escolhas unilaterais de pessoas ao redor do Brasil. E para que nós, como igreja, tenhamos discernimento da batalha espiritual que está acontecendo, feroz sobre a nossa nação. Vamos lá, meu irmão, por favor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos passando por um momento tenebroso, Senhor, onde os caminhos estão indicando os rumos da nossa nação, indo para o buraco e vendo o que aconteceu em outros países, como as coisas estão se desenvolvendo. Nós não estamos com um medo humano, Senhor. Nós estamos com o temor ao Senhor de que rumo as coisas estão tomando. Igrejas serão perseguidas. O próximo passo
igrejas, líderes religiosos perseguidos, igrejas fechando, pastores sendo calados. Esses são os próximos passos. Então, que o Senhor mantenha e nos ajude a guardar a fé, porque se a coisa e como a coisa vai apertar, nós mantenhamos principalmente a nossa fé, a nossa convicção no teu reino. Que essa instauração da iniquidade no nosso país, ela passa muito pelo que a gente tem permitido, pelo que a gente tem deixado entrar dentro das nossas casas, por umas ideias que foram sendo colocadas ao longo dos anos no nosso país, através da televisão, através das novelas, através das mídias, e isso foi minando a nossa presença na igreja, a nossa constância na fé, Senhor. Ajude o nosso país a sair. Nós pedimos um milagre. Nós sabemos que faz parte do processo, mas nós também pedimos um milagre, Senhor, para o nosso país, para mudança de rumo, para que voltem os corações, para que se arrependam, a começar também da minha vida, arrepender do pecado, arrepender da maldade, da prática do mal e voltar aos caminhos ao Senhor. Ainda dá tempo, Senhor. Mas no meio de toda essa crise, Senhor, de todo esse aperto, que a igreja reaja, porque é quando o aperto, quando a guerra, quando a perseguição aumenta, a igreja floresce, a igreja brota, as orações passam a ser constantes, a busca do Senhor. Então, Pai, ajuda-nos como igreja, ajuda-nos como cidadãos, ajuda-nos como país a passar por tudo isso, dando glória a Deus, apesar das coisas que virão, Senhor, mas que o Senhor também fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Senhor, pedindo a consolação, pedindo a força, pedindo o não abandonar, principalmente da fé. Em nome de Jesus, amém. Amém, Daniel. Isso mesmo. É isso aí. Seguindo nosso papel, orando por isso, né? Nessa batalha espiritual, irmãos, preste atenção nisso aqui. Existe uma responsabilidade que é individual. Nós estamos falando aqui, né, dos contextos. Nós começamos, na verdade, orando por um entendimento geral de uma batalha espiritual que todos nós estamos inseridos nela, tá? Nós elegemos aí dois grandes alvos que envolvem de forma coletiva todos nós, né, num grau ou em outro, que envolve as famílias, primeiramente, famílias e casamentos, e esse contexto de nação, de governo, né, de política, tá? Que envolve economia, que vai envolver seu emprego, que vai envolver igreja, instituição, como Daniel orou, e etc, etc, etc. Tá? E a gente poderia eleger outros alvos coletivos, mas esses foram os dois principais. Tem um outro elemento que eu quero orar aqui agora, junto com vocês, né? Que aponta para a nossa responsabilidade. E aí eu vou chamar aqui de uma responsabilidade individual. Essa não é coletiva, né? É uma responsabilidade individual diante de tudo isso. Quer dizer, à medida que nós vamos discernindo, entendendo, né, como que a gente responde a isso? Como eu me envolvo nessa batalha? Que tipo de compreensão eu vou tendo e qual tem sido a minha resposta diária a partir da minha motivação de coração, a partir do meu envolvimento com o reino, a partir, né, de comportamentos e escolhas que eu vou estabelecendo aí, né? Então, eu estou vendo que a Bruna está aqui, minha prima. Ô, Bruna, eu não sei se você pode orar, se você puder, sinaliza aí para mim, se estiver tranquilo e tudo, para a gente orar por esse princípio. Por favor, não sei se você conseguiu ouvir também, mas é Bom para a gente dia. orar por essa expressão individual nossa na batalha, né?
Em especial, Bruna, bom dia, para que o Senhor nos dê graça e nos confronte sempre no campo da constância, uma constância por disciplinas espirituais, uma constância por um posicionamento de santidade, de temer ao Senhor, quer dizer, sem isso, nós já seremos alvos bem fáceis e frágeis nessa batalha, tá bom? É isso, vamos orar com você, por favor. Vocês me ouvem bem? Eu tô de fome. Tô ouvindo, Bruna, pode ir. Tá. Senhor Jesus, nós continuamos dando graças Senhor, Deus. Como já entendemos aqui, Deus, nesse momento, que nossa luta não é contra carne e sangue. E nós, mais uma vez, Deus, rendemos ao Senhor os nossos corações e tudo que temos e tudo que somos, Jesus. Entregando, porque sabemos que o Senhor é dono de tudo, Jesus. Nos ajude, Deus, a nos tornarmos conscientes disso, Senhor. Para que teu nome seja exaltado, Deus, através de nós, e não em nós, Senhor, não em nós mesmos, Jesus. Para que a gente consiga, Deus, entender quem nós somos, e que nós somos no Senhor, Deus. E que o Senhor nos chamou para ser, Jesus. Quem o Senhor e o que o Senhor quer que a gente faça, como a gente faz, em que momento, Jesus. Senhor, nos dê sabedoria, Pai. Deus nos dê um coração igual ao teu, para que a gente consiga alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, enquanto estivermos aqui nessa terra, Jesus. E que a gente consiga discernir, Deus, nos momentos, nos tempos, as pessoas, o que a gente ouve, o que a gente fala, para que tudo volte para o Senhor, Pai. Pedimos essa manhã especificamente por as coisas que estão aqui, Deus, esse grupo pequeno que escolheu estar aqui na tua presença, Jesus. Senhor, que nossos ouvidos, nossos olhos, a nossa mente estejam cativos ao Senhor, Pai, para que a gente consiga discernir, ouvir a tua voz e obedecer, Jesus. Tem muitas coisas que não entendemos, Pai. Não entendemos divórcio, não entendemos política, não entendemos muita coisa. Mas que a gente consiga somente, Deus, crer e obedecer, assumindo, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para cada um, porque o Senhor tem um propósito, um plano para cada um individualmente, não só no coletivo, na família, não só no coletivo, na igreja, mas o Senhor tem algo para nós individualmente, Deus. Então, que a gente consiga receber e cumprir, Deus, não nos desviando do foco, Jesus, por qualquer coisa que venha do mundo espiritual, do mundo físico, de qualquer ordem, Jesus. Mas que a gente mantenha um alvo e foco no Senhor, assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, Bruna. Amém, minha irmã querida. Obrigado. Amém, irmãos. Vamos começar já a meditação. 7h29. Vamos meditar ao Senhor. E hoje o tema da minha meditação, vou ter um tema hoje, que vai pegar o eixo, tá? Preste atenção, muito específico, muito. Nós vamos falar sobre dinheiro, dentro do texto que a gente já está falando, dinheiro e recurso. Pode pegar esses dois símbolos, né? Porque dinheiro é recurso, então vamos pensar, recursos que nós precisamos, tá? Dentro de batalha espiritual. Preste atenção e deixe o Senhor ministrar o seu coração. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, nós estamos lendo a multiplicação de pães e peixes. E nós, então, no domingo passado, nós nos detemos especificamente em um único versículo, né, que é o versículo 11, a parte A dele. Hoje eu vou pegar o 11 novamente, nós vamos ler até o 15, preste atenção. Então, Jesus, aliás, perdão, irmãos, deixa eu voltar, vou ler tudo, né, os versículos anteriores, para a gente contextualizar, porque nós vamos terminar hoje, né, essa história importante, tão bíblica, que os 4 evangelhos apresentam para nós, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a multiplicação de pães e peixes. Nós estamos lendo dentro de João. A Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1, a partir do 1, diz o seguinte: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia.
porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Comprar. Olha o primeiro verbo aqui. Foi interessante ter voltado aqui, não tinha me dado conta, já que nós vamos falar de dinheiro, né? Jesus falando de comprar. Será que ele entende de compra? 6. Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Quer dizer, então, irmãos, na minha vida e na sua, preste atenção, olha que precioso isso aqui. Muitas circunstâncias que envolvem recursos, o dinheiro ou a falta dele, a ausência dele, a forma como ele se dinamiza na nossa vida, faz parte do plano divino? Faz. Se a gente está falando de batalha espiritual, você está alcançando isso? Quando essa área na sua vida ela não está de acordo com o que você deseja, né? E aí pensando na nossa natureza humana, quase que da ordem do dia, né? É quase que da ordem do dia, de acordo com a nossa natureza humana. A área financeira não está de acordo com o nosso desejo, do jeito que a gente imagina, considera, né? Quer dizer, então, que nessa batalha espiritual, primeiro, pensando no nosso lado, o lado da luz, ele entende de comprar as coisas, de que as pessoas necessitam, né? E para além disso, como existe um plano divino e por teste aqui entenda para nos envolver num processo de maturidade, crescimento, de revelação. Preste atenção, irmãos, vamos seguir. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Preste atenção em como a nossa natureza, a minha e a sua, vai se dando nesse campo. Está aqui, ó, descrito, 2 bons exemplos, guardadas as devidas proporções, para que a gente se projete aqui, para que a gente se coloque dentro do texto. O primeiro, a partir de um cálculo, quer dizer, ele está falando com Jesus. Eu só quero lembrar, irmãos, que nessa altura do campeonato aqui, milagres já foram feitos, inclusive de multiplicação de vinho, ou melhor, de transformação de água em vinho, naturalmente multiplicação também, né? Coxo já andou depois de 30 e tantos anos, né? Teve cura do filho de oficial, quer dizer, já teve tanta expressão. Preste atenção, irmão. Eu estou pregando para mim também, para ficar tranquilo. Como na minha vida e na sua. E aí vem filho para assim, não, mas... Nossa, deixa eu fazer uma conta aqui, né? Sabe qual é o problema de quando eu e você fazemos algumas contas, dependendo da conta que a gente faz, a gente vai cauterizando a nossa mente sobre quem ele é. A gente vai cauterizando a nossa mente e a nossa maneira de enxergar o mundo espiritual, a partir daquilo que ele já fez, de como ele se manifesta nessa relação de cuidado e de zelo. Preste atenção. Já André traz o que tinha de recurso. Não, peraí, eu encontrei alguma coisa aqui. Mas aí, né, vem o ponto de interrogação final. A de André é ótimo, né? Qualquer semelhança comigo, com você, não é mera coincidência. Aqui está um menino, 5 pães, 2 peixes. Aí poderia parar aqui, pararia bem, né? No sentido, toma, Senhor, isso aqui. Mas aí suscita em nós aquela dúvida, aquela inquietação humana, aquela incredulidade básica, né? Aquela indiferença frente a tudo aquilo que Deus já fez aqui. Mas o que é isso diante de tanta gente? Isso aqui não é nada, não. Isso aqui não vai dar para nada, não. Né? E aí Jesus entra em cena. Versículo 10.
Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Quietude. Olha que precioso. Símbolo que nos convida a não nos sustentarmos por conta própria. Quer dizer, tira o peso das suas pernas, que é a garantia que você tem que você vai fazer alguma coisa, vai para algum lugar, vai executar o que tem. Tira o peso das suas pernas. Coloque as suas pernas para baixo. Assentado. Irmãos, olha isso aqui. Por que o milagre não foi com todo mundo em pé, né, gente? Por que ele não mandou o povo fazer uma fila? Podia falar assim, faz uma fila aí agora que eu vou distribuir esse negócio. Jesus fala, se assenta. Irmão, o Senhor está falando comigo e com você nessa manhã. Assenta aí. Assenta aí. Fica sentado. Preste atenção no que vai acontecer. Talvez você está de pé demais, né, irmão? Talvez você está pulando de fila em fila demais para tentar resolver parte dos seus problemas. Em especial, como é um assunto hoje, no da batalha espiritual financeiro. Jesus está dizendo, sai dessa fila e assenta. Assenta aí. Cuidado, viu, para sua cabeça não gritar aí agora. Mas que falta de responsabilidade, eu tenho que fazer por onde? Eu vou ter que dar um jeito aqui. Talvez você está onde você está porque você está dando jeito demais na sua vida. Você está escolhendo dar jeito demais a partir daquilo que você aprendeu por conta própria. O que eu aprendi por conta própria. Como é que a gente orienta nossa vida financeira. Precioso isso, irmão. Nem eu esperava falar isso aqui agora. Que precioso isso. Você está entendendo aí, irmão? Deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus ministrar no seu coração, na sua vida. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram. Agora vem um número forte. E eram quase 5.000. Não, aqui já dá para morrer de ansiedade. Dá um ataque de pânico aqui agora. Quem estava gerindo aqui o recurso. Aqui já vai ter uma gastrite instantânea. Não é nem gastrite, úlcera. Aqui já é uma semana inteira sem dormir, sem pregar o olho, pensando como é que vai resolver esse problema. 5.000? Como? Não tem cognição humana que vai dar conta disso aqui agora. Não tem. Não tem cognição, não tem QI, não tem tabela de Excel, não tem que vai dar conta disso aqui. Não tem. Não tem reserva, não tem investimento, não tem que vai dar conta disso aqui. Não tem. Então, Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Para a gente concluir agora, irmãos, preste atenção. 3 elementos práticos que Jesus nos apresenta aqui. Fora o preâmbulo que a gente já viu até aqui. Amém, irmãos? Preste atenção. Primeiro deles, elementos de confrontação numa batalha espiritual que envolve dinheiro. Nós estamos falando sobre dinheiro aqui. Primeiro deles, usando o símbolo, naturalmente, da multiplicação dos pães e peixes. Gratidão. Jesus pega o que tinha e fala assim: Senhor, muito obrigado. Irmãos, isso é uma arma poderosa.
um coração e uma alma grata pelo que tem, pelo recurso que tem, seja ele a quantidade que for. Que você sabe que na nossa natureza humana, na esmagadora maioria das vezes, humanamente falando, não vai ser suficiente na nossa cabeça. Na maioria das vezes, vamos assim, tá faltando um pouquinho, podia ter um pouco mais. Eu podia ter mais para ficar mais seguro. Eu podia ter mais para ficar mais tranquilo, né? Até a sua poupança, está insatisfeito até com a poupança que você tem, com o investimento que você está pensando que você podia ter mais investimento. Gratidão, irmãos. Mas é a gratidão de coração, é uma gratidão de alma, é uma gratidão visceral, é uma gratidão de fé, é uma gratidão sincera, é uma gratidão que tem um problema para resolver. Preste atenção nisso aqui. É uma gratidão a partir de um problema enorme que tem que ser resolvido. Enorme. 5.000. Jesus é grato. Grato. Antes de resolver o problema. Princípio de batalha espiritual com dinheiro. Seja grato. Seja grato. Reconheça Deus com o que você já tem. Veja a manifestação de sustentação do Senhor com aquilo que já foi disponibilizado para você. Mesmo que o problema grite nos seus ouvidos. Seja grato, Senhor, muito obrigado. Olha isso aqui, muito obrigado. Eu te dou graças pelo que eu tenho. Segundo princípio, para dar um nó mesmo. Agora é para dar um nó final no nosso raciocínio financeiro. Jesus começa a distribuir. Irmãos, ele não começa a reter, ele começa a distribuir. Aqui é mistério divino. Ele começa a compartilhar. A gente pode, sim, pensar esse princípio ampliando ele a partir da palavra de Deus para falar de fidelidade, de generosidade, de dízimos e ofertas, de quão comprometida eu estou com esse princípio. Eu sou grato e depois eu respondo. Aí eu vou te perguntar, preste atenção. Você tem vivido esse princípio na sua vida? Principalmente no dia mau? Principalmente com esse problema de 5.000, que é o símbolo do texto aqui? Você é fiel ao Senhor? Claro que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Ninguém humanamente está vendo, mas vamos imaginar o anjo contador. Deixa eu criar uma narrativa. Está acabando, irmão. Se você precisar disso, você pode ir. Eu sei que são 7h43, mas preste atenção. Vou imaginar o anjo contador. É o anjo da contabilidade. O anjo enviado de Deus, só ele vê. Puxa o relatório aí do Saulinho. Eu vou até me colocar, irmão. Relaxa. Puxa o relatório aí. Você que vê todos os domingos ele ali na igreja, inclusive alguns até falando lá na frente. Você que vê ele fora dos domingos, no dia a dia, com as pessoas que ele convive, com as pessoas que ele atende, com as pessoas que ele se relaciona na faculdade, com as pessoas que ele se relaciona ali na Jocum. Puxa o relatório aí. E aí? Há disposição para repartir, para ser fiel, para ser generoso, mesmo ele tendo um problema de 5.000 para resolver? Há disposição para isso? Isso é uma prática constante? Isso é algo sincero, sem barganha, sem troca? Isso é uma característica? Se vier o relatório hoje, seu, e chegar aí no seu e-mail, puf, o anjo contador mandou o relatório. Como o meu contador às vezes manda um relatório bem chutinho assim, porque essa é a minha realidade, daquilo que é o processo da pessoa jurídica lá da clínica. Chegou o seu relatório. O que ele revela sobre você? Responda para Deus. Eu estou respondendo aqui agora para Deus com paz. Responda para Deus. O que tem nesse relatório? E se esse relatório não está alinhado com aquilo que é o reino de Deus, você está levando muito nessa batalha, você não tem dúvida. Talvez você tenha chance de se posicionar agora. Acabando e encerrando, preste atenção. Todo mundo comeu,
ficou satisfeito. Olha que coisa linda. Comeu, ficou satisfeito. Só agora vem esse princípio prático que é tão importante da boa administração. Aqui tem uma hierarquia, irmãos. Se você tiver uma compreensão teológica diferente disso, pode vir conversar comigo e talvez eu mude de ideia. Mas caso contrário, é claro a hierarquia de princípios aqui. Não inverta essa hierarquia por conta própria. Não começa com a conta, com a planilha de Excel ou com o slogan de uma boa administração. Isso vem por último. Agora sim, recolhe. Agora vocês recolhem, porque nada vai se perder. Agora vamos organizar isso aqui. Agora vamos desenvolver boas escolhas aqui importantes com o recurso que já está aqui. Agora vamos alocar onde tem que ser alocado. Agora vamos economizar. Agora vamos... Está ali, ó. É claro que quando eu digo hierarquia, irmão, não está 1 quilômetro de distância, está tudo muito junto. Mas não inverta. Não inverta aquilo que no princípio do reino de Deus não é invertido. Porque se você tiver uma boa administração, mas tiver um coração avarento ou não grato, um coração incrédulo, e tiver uma atitude de reter mais daquilo que precisa, não adiantou a boa administração, irmão. Amém, meus queridos. Batalha espiritual para nós. Que Deus te abençoe, te dê graças. Que Deus te ajude e me ajude nessa batalha constante. Tá bom? Até 10 horas, se Deus quiser, na casa do Senhor. Valeu, irmãos. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Amém. Amém.